E aí, pessoal, vamos falar da polêmica do cartão amarelo de Douglas Costa. Quero falar também da expulsão e o que isso representou internamente de Rafinha. E também o vídeo forte que fez Sérgio Boas sobre informações para segunda-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, aqui na descrição desse vídeo você tem o link com o vídeo do Sérgio Boas, repórter muito bem informado, de ótimas relações com o departamento de futebol do Grêmio e que traz novidades do Grêmio para segunda-feira. O Grêmio vai mexer na sua estrutura. O Grêmio não vai ficar em cima do que a gente está vendo. Eu citei no vídeo anterior da lista que fez o Wagner Mancini, da ideia de time que ele está propondo, e o que a gente pode dizer ainda é de conservadorismo, de entendimento geral. Mas vocês podem apostar, até mesmo diante das informações trazidas pelo Boas, que segunda, até a diminuição do departamento de futebol pode acontecer. Essa é uma tendência que a gente claramente vê nessas manifestações. E é importante sempre a gente olhar, ficar atento, porque em cima disso nós vamos ter novidades. Esse vídeo eu quero contar a história do cartão amarelo do Douglas Costa. Durante a semana, eu reclamei muito daquele cartão lá no jogo contra o Santos, onde ele, por trás, no finalzinho do primeiro tempo, chutou o Marinho. Eu fiquei enlouquecido, porque entendi que ele abriu mão de estar no jogo contra o Fortaleza. De lá para cá, fui buscar essas informações. Por quê? Porque ele voltou para treinar em Porto Alegre, para fazer tratamento. E eu preciso colocar aqui o contraponto do Grêmio. Conversei com algumas pessoas e a informação é exatamente a seguinte. O Douglas, já no jogo contra o Cuiabá e também no jogo contra o Santos, estava com altíssimo risco de lesão. Altíssimo risco de lesão. Esses exames prévios para se entender o tamanho do risco indicavam um risco alto de possibilidade de lesão. Mesmo assim, diante do momento do Grêmio, o Douglas Costa se obrigou a ir. Disse, olha, eu vou correr o risco, não dá. Se conversou, inclusive, com o Luiz Felipe na época para tentar tirar. O Filipão está na mão do jogador, aquela história, o jogador dizendo eu vou, e foi. E a combinação Grêmio, Luiz Felipe Scolari e Douglas era de, no jogo contra o Santos, ele buscar cavar o amarelo para descansar essa semana. Portanto, o que a gente viu não foi uma ação individual do Douglas. O Douglas já se tinha uma organização para que ele pudesse passar toda essa semana treinando e fazendo uma recuperação física para diminuir o risco de lesão. Essa é que é a grande verdade. Ele poderia, inclusive, ter ido a Fortaleza, se tivesse obrigatoriamente não ter levado aquele cartão e ter se lesionado lá. Isso é o que indicava. Agora ele já baixou e ele está muito bem e vai para o jogo já com uma condição física muito melhor e mais colocada. Essa é a verdade daquilo. Porque todos os gremistas que olharam aquele lance ficaram muito incomodados. Mas muito incomodados. Eu fui apenas uma peça, porque eu vi reclamações de todos os lados. E aí a gente tem que posicionar a verdade. Fico com pena apenas de ter precisado falar isso, sem que o Grêmio fosse a público dizer, para não expor o seu jogador. Porque se esse era um pensamento do departamento médico, do treinador e do jogador, por que não dizer? Olha, o Douglas vai ter que ficar uma semana sem jogar. É só dizer. O jogo contra o Santos, lembrando, foi no domingo à tarde. Era só ter dito. E nós não teríamos todo esse problema, toda essa crítica em relação ao jogador. Essas questões de comunicação é que muitas vezes é mais fácil dizer do que permitir que se discuta, que se fale e que se perca tempo, na verdade, discutindo isso. Portanto, essa é a verdade sobre esse fato. Um jogador que é importante e que vai ser, sem dúvida, o ponto principal do Grêmio para a saída. Continuo com essa sensação, ele é o jogador que pode fazer a diferença e amanhã contra o Juventude ele vai estar em campo, ele tem essa amidalite
que pode ser prejudicial nesse momento, mas a gente espera sinceramente que ele esteja 100% lá. Obrigatoriamente, se ele tiver febril, algo, ele não vai para o jogo, mas aí não tem nada a ver com a parte física, não tem nada a ver com nada além de uma gripe, ou uma amidalite no caso, e isso supera a vontade de qualquer um. Essa é a verdade sobre o cartão de Douglas Costa. E eu faço questão de vir aqui, até com alegria, mesmo que eu tenha eu sido o grande crítico dessa situação. Eu acho muito legal quando a gente posiciona a verdade, e neste caso aí a gente tem que colocar também o contraponto do Grêmio, porque segundo pessoas que eu falei, e eu confio muito nelas, a verdade foi essa. Com relação ao vermelho de Rafinha, não tem nada a ver com punição, com possibilidade, é completamente distinto. O Rafinha, pelas informações, é muito sanguíneo, é um cara muito forte de vestiário, tem se mostrado isso, tem muitos críticos, inclusive. Agora, o do Rafinha foi por conta e a conta dele. Inclusive, muito da demissão do Luiz Felipe se vai por esse tipo de atitude, por não conseguir Luiz Felipe controlar todas as peças, todas as portas do vestiário. O Grêmio tem muitas dificuldades de relacionamento e esperava mais dessas lideranças mais firmes e mais fortes e, sobretudo, mais experientes. O que se diz do Rafinha, o que se diz do Diego Souza, o que se diz do Kahneman, o que se diz do Jeromel é exatamente isso. A hora era, em tese, que eles pudessem segurar. O técnico Wagner Mancini faz essa opção ainda. Coloca, na verdade, em cima de uma análise de grupo a ideia de trabalhar mais uma vez com os jogadores experientes. E aí eu volto lá para o conteúdo do Sérgio Boas. Eu tenho muita curiosidade em saber quem são as peças que Denis Abraão vai tocar a partir de segunda-feira. Se elas estão na estrutura do departamento de futebol, como executivos, coordenadores, ou se elas estão dentro do grupo de jogadores. Para mim, essa é a grande questão. É a grande questão. O Denis Abraão é um homem de opinião. É um homem forte que gosta de dizer o que ele pensa. E ele vai chegar firme nisso a partir de segunda. Tem 48 horas até o jogo contra o Juventude. Fica evidente que ele não poderia mexer em muitas coisas, mas podem apostar que, passado essa questão, o bicho vai pegar mesmo. E eu tenho curiosidade se isso vai chegar nos líderes, se vai chegar nos mais jovens, se vai chegar na estrutura do departamento de futebol. Essa é a grande dúvida que a gente tem que avaliar a partir de agora. Portanto, amanhã tem decisão e esse foi o conteúdo de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.